Olá pessoal, mais um testemunho do Bispo. Vamos para Guarujá. Eu estava pastoreando uma igreja naquela época, anos 90, e um rapaz cego foi levado até a igreja. Eu não o conhecia, nunca tinha visto esse rapaz, e ele foi, ouviu o culto e tudo mais. E no final do culto ele veio conversar comigo, ele foi até meu gabinete, ele queria conversar comigo, ele pediu oração. E Deus falou para mim, olha, você põe a mão sobre ele que eu vou abrir a visão dele. E aquilo ficou, né, impactante, né, quando você recebe uma palavra assim direta de Deus e de uma proporção dessa, né, você fica meio, né, com medo da situação. E eu pelo menos fiquei, né. E aí nós fomos, pegamos e começamos a orar por esse homem para que Deus abrisse a visão dele. E eu orando ainda, durante a oração, ele começou a falar, eu estou enxergando, eu estou enxergando, eu estou enxergando. E aí, quando eu concluí a oração, eu estava enxergando perfeitamente. Foi uma cura, assim, sobrenatural. Foi um negócio, assim, que aconteceu de uma forma, sabe, inusitada. Uma coisa que eu não esperava, uma coisa que eu não planejei, uma coisa que eu nem imaginei que poderia acontecer. E ele foi a primeira vez na igreja e Deus o curou. Mas o que é interessante desse milagre? Quando ele ficou curado, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E aí eu disse a ele, fui visitá-lo várias vezes, falei para ele, ó, você precisa voltar, você recebeu uma graça tão grande de Deus, você precisa estar nos caminhos do Senhor e tudo mais, e ele não vinha. Né? E aí o que aconteceu? Aconteceu um dia que eu fui até a casa dele e falei, olha, seria muito bom que você voltasse, porque você não está sendo grato por aquilo que você recebeu. E fechei ali e não entrei mais em contato com ele. Passaram-se algumas semanas, e de repente, quem entra pela porta? O irmão. Vou dar um nome aqui aleatório, tá? O José. Era outro nome, só que não é um nome verdadeiro. O José. José entrou pela porta. Cego. Não conseguia ver um palmo do rosto. Já estava cego há alguns meses. Ele falou que tinha corrido na igreja católica, foi em centro de macumba, ele foi em tudo quanto que era lugar para tentar voltar a visão, e a visão dele não voltava. Até um dia que ele estava sentado em casa e foi uma das primeiras vezes que ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele, falou na mente dele que ele devia voltar àquela igreja onde ele tinha sido curado e que Deus ia curá-lo novamente através das mãos daquele pastor que tinha orado por ele. E de repente esse homem entrou e eu vendo, até fiquei feliz de vê-lo, né? Puxa, eu falei, tá voltando, né? Mas quando eu vi que ele estava cego, aí eu cumprimentei tudo mais, o culto estava para começar, nós fizemos a pregação. No final da pregação ele foi para minha sala novamente e aí ele contou a história que estava acontecendo, né? E pediu para que eu orasse por ele, porque Deus falou que só ali ele receberia a cura novamente. E foi interessante que nós começamos a orar por ele, orar, e chegou um certo momento que Deus falou, pare, fala para ele refletir bem, porque daqui a 3 dias um anjo na sala dele vai sair, um anjo de luz, ele vai ver uma luz, ele vai lá, vai tocá-lo e ele vai ser curado. E eu falei isso para ele, normalmente pela fé. E passaram-se ali mais alguns dias, e de repente esse homem chega na igreja chorando e já vendo. E aí ele contou para mim o que tinha acontecido, que ele estava sentado na sala dele, no meio da escuridão, e ele parou ali, estava conversando com Deus, né? E de repente ele começou a enxergar uma luz, né? Ele achou até que era da mente dele, ele abriu o olho, né? E ele estava vendo realmente uma luz na parede. E na parede ele falou que saiu um homem de branco e foi e tocou sobre os olhos dele e instantaneamente ele voltou a enxergar. Foi algo assim muito sobrenatural. E aí ele testemunhou para mim chorando na igreja e tudo mais, chorando. E ficou firme durante um tempo e se desviou novamente. Foi quando Deus deu um ultimátum para ele. Eu falei para ele, fui até a casa dele, Deus mandou me dizer a ele, olha, fui várias vezes na casa dele conversar, fazer visita, mas fui uma das vezes, a última, eu falei, se você não voltar para Jesus, que Jesus tem um plano na tua vida, se você não voltar para Jesus, Jesus vai levar a tua filha. Não, vai levar alguma coisa que você ama muito. Foi isso que eu falei. Jesus vai levar algo que você ama muito. E ele deu risada na minha cara, inclusive aquele dia eu acho que ele tinha tomado uma cerveja, estava meio alto. Eu me lembro que ele deu uma risada na minha cara e não falou que não voltaria. Dali a algum tempo vai ele na minha casa, desesperado, pedir ajuda, que a filha dele tinha tido
um derrame cerebral, foi alguma coisa assim, um AVC, não me lembro exatamente o que tinha, mas ela estava internada na UTI e ele pediu se eu podia ir lá orar. Prontamente eu fui orar por ela. E quando eu cheguei no hospital, queridos, que a filha dele estava dentro dela, que eu fui impor as mãos, o Espírito Santo falou para mim, não adianta orar porque eu vou levá-la. Não é a primeira vez, é a segunda vez, eu o avisei, eu tenho um objetivo na vida dele e nada vai quebrar esse propósito. E eu vou tirar aquilo que ele mais ama, eu vou trazer a filha dele para junto de mim. E aquilo marcou muito meu coração porque eu disse isso para ele. E dali a alguns dias a filha dele faleceu. É um testemunho até triste, né? Mas é um testemunho para mostrar às vezes que Deus ele tem propósitos e os planos de Deus não vão ser frustrados. Muitas vezes você está desobediente aos planos de Deus. Ele te dá uma, duas, três oportunidades e você continua com o coração endurecido. E Deus, ele não vai se deixar controlar pelo ser humano. Deus não é um fantoche, nem um boneco para ser controlado da maneira que o ser humano quer, do jeito que ele quer fazer. Então, foi um testemunho muito forte e que impactou a vida de muita gente. Ele voltou para a igreja depois e, pelo que eu sei, até onde eu sei, ele nunca mais se afastou. Então foi um testemunho muito forte que mudou a vida de muita gente, tá bom? É isso aí. Hoje é só dar o teu like aí, né? Curte, por favor, se inscreve no canal para que a gente possa alcançar mais pessoas, tá bom? Como eu falei, o pessoal curte às vezes, mas não se inscreve e isso faz com que mais pessoas não possam ser alcançadas, tá bom? Abraço, até a próxima.